Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de Ruby. O tema de hoje vai ser um pouquinho longo, vou falar sobre arrays. Arrays, vetores, matrizes, pode chamar do que você quiser, mas primeiro eu vou explicar a vocês os temas que vão ser debatidos nessa aula. Primeiro vamos falar sobre características que nós temos em arrays aqui em Ruby, sobre a construção deles, os acessos aos elementos, as operações que podemos fazer e vou falar também sobre métodos collect e o método map na criação e construção de arrays. Mas antes de começar a aula, tenham na sua mente uma coisa. Em outras linguagens, não era possível criar vetores com vários tipos de dados. Normalmente em C, C++ ou Java a gente utilizava sempre um vetor com um único tipo de dado, ou inteiro, ou caractere, coisa do tipo. Se você precisasse de outros estrutura de dados heterogêneas, você criaria registros com o construtor struct no C, por exemplo, ou em Pascal a palavra reservada a register. Mas aqui em Ruby todos os vetores são heterogêneos, porque como tudo é objeto, ele pode suportar N tipos de objeto dentro deles. Outra característica de arrays em Ruby é a sua indexação negativa, vocês vão ver como é que isso funciona. E eles também são flexivelmente populados, sem muitos problemas. Então, como criar um array? Você pode usar array literal, ou seja, um array literal, simplesmente usando a notação de colchetes. Você pode usar o construtor da classe, array.new, ou para a criação de arrays de múltiplas strings, que só vai conter algumas strings, você pode usar %w ou %w maiúsculo, que funciona da mesma forma que %q minúsculo, como eu tinha explicado na aula de strings, ou converter um tipo para array utilizando o método toA. Vou exemplificar algumas coisas aqui das construções de arrays. Aqui tem um array escrito de forma literal, certo? Aqui eu tenho um array utilizando o operador, estou utilizando o construtor da classe array.new. Aqui eu estou fazendo um array só de strings, utilizando a notação %w. E aqui eu estou fazendo uma conversão, pegando um range de 1 a 10 e transformando ele em um array, imprimindo cada um deles. Vou interpretar o exemplo. Ok, 1, 2, 3, um array vazio, porque eu utilizei o operador new. Sobre esse operador, deixa eu me explicar uma coisa para vocês. Se eu criar um new com 5, eu vou obter o seguinte resultado: 5 elementos vazios aqui, ok? Se você quiser também, você pode passar um segundo argumento para o construtor. Eu vou fazer 5 elementos do tipo Ruby. Ok? Reinterpretar o exemplo. E tá aí. Foi criado 5 Rubies. Utilizei a notação do %w e transformei um range para um array. Só para provar que os arrays em Ruby são heterogêneos, aqui eu criei um array com diversos objetos. Aqui você tem uma string, um fixNum, um float, você tem um outro array aqui dentro, você tem um hash vazio aqui dentro, você tem aqui também um range e até um regular expression. Vou falar sobre isso mais na frente. Vou imprimir cada um desses arrays, cada elemento, e imprimir a classe a que pertence cada um desses elementos. Ruby objetos. Ok, ABC, 2 e tal, tá aqui a cada classe que eles pertencem: string, fixNum, float, array, hash, range, regexp. E outra coisa, falando agora sobre acessos, vou mostrar aqui para vocês um exemplo, como acessar o primeiro elemento. Os acessos em arrays podem ser feitos com essa notação simples, lembrando que o primeiro elemento corresponde ao número 0, 1, 2, 3. Aqui, como tem 8 elementos, o último número seria 7, o primeiro sendo 0. Estou escrevendo aqui o produto com 0. Estou utilizando o método da classe array.add, que vai ter o mesmo efeito, vai colocar o primeiro elemento, e utilizando o produto
produtos.first, que vai também imprimir o primeiro elemento aqui. Vou só interpretar o exemplo para que vocês possam ver a saída do programa. Ele pegou o primeiro elemento. Esse método first pode ser utilizado da seguinte forma: ele aceita argumentos. Digamos que eu queira pegar os 4 primeiros elementos, então boto first como argumento 4 e ele vai imprimir para mim os 4 primeiros elementos: calça, short, bermuda e camisa. Interessante, não é? Você também pode utilizar esse tipo de notação aqui em Ruby. Deixa eu comentar esse código e descomentar esse aqui. Você pode utilizar indexação negativa, como eu tinha falado. Aqui eu posso pegar o primeiro elemento com o número -8. Esqueci de salvar. Ok, Ruby first. Aqui eu peguei o elemento calça. Vocês devem estar perguntando: como é que você utilizou uma indexação negativa para pegar um array? É simples. Eu vou mostrar aqui para vocês. Numa notação simples, você sabe que o primeiro elemento é 0, 1, 2 até 7, certo? Mas Ruby também aceita, porque o último elemento é -1, o penúltimo -2 e assim até o tamanho do primeiro. O primeiro aqui, como tem 8, seria um -8. Outra coisa que você pode utilizar é o seguinte: esse método size, ele retorna o tamanho do vetor, ou seja, no caso aqui tem 8 elementos, vai retornar 8. Você pode acessar também o primeiro elemento utilizando o próprio tamanho negativo aqui dentro, como foi o resultado aqui. Outra coisa que podemos fazer é o método last. Last pega o último elemento. 7 pega o último elemento, produtos. -1 vai pegar o último elemento, produto last também vai pegar o último. Last, o método last quer dizer último. Também é como first, você pode pegar os últimos 3 elementos, ok? Produtos.length, length é a mesma coisa de size, vai retornar a mesma coisa, sem diferença nenhuma, vai retornar o tamanho. Então eu posso pegar produtos.length -1, que vai ser a mesma coisa que 7, é 8 menos 1, seria 7. Interpretar esse exemplo. Ok, aqui eu peguei os últimos 3: tênis, cinto e sapato. Ok, tive aqui o mesmo resultado que eu tive quando utilizei o first. Index. Ok, a gente também pode criar aqui um novo vetor. Nesse vetor eu vou utilizar o index. Index me retorna o índice, a posição que o elemento tem dentro do array. No caso aqui, index aqui vai me retornar a primeira ocorrência de Haskell aqui. No caso aqui retornaria 1. O rIndex retorna a última ocorrência de Haskell. No caso aqui seria 1, 2, 3, 6, 5. E você também pode usar blocos aqui. Eu quero que retorne o último elemento cujo elemento seja Ruby. No caso aqui vai retornar 4, que foi a última ocorrência da palavra Ruby aqui dentro. Vou interpretar. Ok, 1, 5 e 4, como nós esperávamos. Vocês podem também fazer algumas operações com Ruby. Por exemplo, no exemplo aqui eu tenho um array 1, 2 e 3. Eu posso multiplicá-lo por 4, vai aparecer 1, 2 e 3 seguidas vezes 4 vezes seguidas. Eu posso também somar para 1, 2 e 3 os elementos 4, 5 e 6. Eu vou ter um array do tipo 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Ou posso até multiplicar ele por um caractere, que é uma coisa interessante. Deixa eu interpretar esse exemplo. Ok, o primeiro multiplicado 4 vezes, o segundo somado, o terceiro me retornou um array de caracteres, porque eu multipliquei por um caractere, e esse último eu fiz uma subtração, tinha 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5. Eu tirei todos os elementos, subtraí todos os elementos 1, 2 e 3, e só me retornou o 4 e o 5. Vejo vocês na próxima aula, ficamos por aqui.